Boa tarde a todos, espero que estejam bem. A gente vai para mais uma aula do Core, né? Hoje a gente vai falar sobre sombreamento. Eu fiz o seguinte aqui, ó, gente. Eu coloquei algumas imagens para a gente ver a aplicabilidade do sombreamento nessas imagens, para que vocês entendam mais como essa ferramenta trabalha, certo? Eu vou fazer o seguinte, para vocês entenderem o que foi que eu fiz. Vou botar aqui um outro retângulo, um plano de fundo. Deixa eu vir aqui. Pronto. Vou botar aqui a cor azul nesse retângulo. Veja. Você vai notar que o Popeye, um tem plano de fundo branco e o outro tem sem plano de fundo nenhum. Ou seja, um é JPEG, o outro é PNG. Aqui eu tenho duas imagens idênticas. Então, é em cima de umas dúvidas que eu vi, de alguns alunos. Veja. O que acontece muito? O aluno chega para mim no dia da prova, ou então às vezes até algumas pessoas estão começando a mexer no Core e não se ligam nisso aí. Quando vai aplicar a ferramenta sombra, sim, a ferramenta sombra está aqui para ativar ela, ó. Pode acontecer de estar escondidinho pela ferramenta de transparência. Aí você vem aqui, clica, espera um pouquinho, né? Ela aparece sombra. Vou aplicar aqui nesse primeiro, ó. O que acontece aqui quando eu apliquei, ó? Eita, deixa eu botar a configuração normal aqui. O que acontece aqui, ó? É, aqui a sombra ela está aplicada direitinho. A gente está vendo aqui o contorno, né, do Popeye. Aí alguns alunos baixam o Popeye, não se ligam que é JPEG e tem um fundo branco. E a sombra fica assim, ó, quadrada. Por que isso acontece? Entendam o seguinte, a ferramenta sombra ela é aplicada em cima de toda a imagem. Então, o objeto principal dessa imagem é o Popeye, mas esse Popeye aqui ele tem também um plano de fundo branco. Ou seja, ele tem plano de fundo. Então, vai ficar no contorno geral da imagem. Um objeto único, né? No caso aqui. E esse aqui, ele vai ficar, ó. Como ele não tem plano de fundo, o objeto é só o Popeye em si, ele fica contornado. Entenderam? Já esse outro aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eles são dois objetos que são soltos. Vou selecionar os dois, vou na ferramenta sombra e vou colocar uma sombra. Você vai notar aqui que acabou tendo aqui, ó, quantas sombras? Duas. Porque são dois objetos, eles são individualizados, são soltos, certo? E o que acontece quando eu regulo um, o outro também é regulado, mas eu posso também, se eu clicar só em um, ó, clicando fora aqui, ó, tá vendo? Ó, eu consigo acessar a regulagem apenas de um. Ou seja, eu posso regular eles também de maneira individual. E você vai perceber que essas sombras elas se sobrepõem aqui, uma sobre a outra, e também a sombra do círculo ficou batendo aqui em cima do quadrado. Digamos se você quiser só uma sombra única, uma sombra que não se sobrepõe e ela também não fica em cima do outro objeto. Então, para que isso fosse uma única sombra, você teria que fazer isso com o objeto. Selecionaria os dois. Antes de colocar o sombreamento, você vinha aqui e escolheria a ferramenta agrupar, para transformar ele num objeto só, coladinho. Você vem aqui e escolhe sombra novamente e aplica. Você vai perceber agora que está uma sombra única, a sombra do círculo vermelho não passa aqui por cima e ela não se sobrepõe aqui, ó, diferente dessas. Agora também você só pode regular uma de cada vez, não tem esse negócio de regular uma ou outra, tá? Então essa aí é como elas são aplicadas em determinado tipo de objeto. E vou apagar agora e vamos para a barra de propriedade dela. Ó, aqui eu tenho a sombra aplicada, mas eu também tenho esse primeiro aqui, os pré-definidos. As pré-definições seriam sombras que eu poderia... Deixa eu até aplicar aqui e dar um duplicado aqui. Deixa esse aqui sozinho. É, é uma sombra que... Esse pré-definido são sombras que já tem aqui configuradas, tanto posição como intensidade dela, e nevoamento, para que eu possa utilizar sem tanta complexidade de eu ter que configurar, certo? Aí o que é que eu faço? Digamos que eu sempre estou configurando um modelo de sombra X. Eu venho aqui, ó. Vou botar essa sombra aqui. Deixa eu deixar aqui. Vou botar essa sombra aqui, ó. Nessa posição, com esse grau de regulagem. Aí com esse
esmaecimento. Aí toda vez eu tenho que segurar, fazer sempre essa numeração aqui, sempre essa posição aqui. Aí eu não queria estar configurando, eu queria já deixar essa configuração dessa sombra aqui guardadinha. Eu clico aqui, ó, em mais, dou um nome a essa configuração, W, tá? Dei OK, pronto. Eu acabei de salvar essa configuração aqui, aqui. Aí se eu botar um objeto diferente, ó, vim aqui em sombra, em vez de eu aplicar ele logo, vim logo, posso vir aqui, ó, em sombra. Aí, em vez de eu aplicar, eu já venho logo aqui, ó, em predefinidos e escolho o W que eu coloquei, ó. Ela vai colocar com as mesmas configurações. Deixa eu até botar uma coisinha aqui que tá só no contorno, né? Caso, ó. Tá vendo? Mesma inclinação, toda numeração, ó. 146, tudo igual. Se olhar aqui não muda nada, ó. Então, é a maneira que eu tenho de salvar um predefinido aqui personalizado meu. Ah, mas não estou mais usando. Como é que eu faço para remover o que eu coloquei? Clica nele, clica no menos, diz que sim. Pronto. Seu predefinido aqui já foi removido. Então, vamos entender o que, ó. Aqui, ó, eu posso puxar, mudar o ângulo da minha sombra. Se eu puxar aqui, ó, horizontal e vertical. Vamos botar aqui, ó, horizontal, é vertical. Você vai notar que só essa caixinha aqui, ó, tá se mexendo. Não é, ó? Eu prefiro dar a regulagem dessa caixa aqui. Não. Regulagem dessa caixa aqui, que é o ângulo da sombra, angulamento da sombra, ajusta o comprimento da sombra. Ajustar o comprimento da sombra, eu prefiro por aqui, do que ficando botando número aqui, a não ser que eu queira copiar uma configuração já feita. Ó, vou botar dois aqui, ó. Tá vendo? Já esse aqui, ó, se eu puxar na horizontal, ó, tá aqui só na horizontal. Tá vendo? É essa caixa aqui, que é ângulo da sombra, ajusta o comprimento da sombra também, que são essas essas duas aqui. Deixar assim, ó. Então, essas regulagens aqui, eu prefiro dar por aqui. Aí eu tenho aqui, ó. Veja que só uma caixinha mexe quando eu mexo aqui nessa regulagem que aumenta ou diminui a... Ó, vê. Viu não? Que é essa. Que é a opacidade da sombra. Deixa eu dar um zoom aqui. Se eu deixar a opacidade zero, ela vai desaparecer, né? Porque ela vai ficar transparente, bem dizer. Aqui eu posso regular essa opacidade. Então, essas regulagens aqui e essa aqui eu prefiro dar por aqui mesmo e recorrer para esses aqui. Aqui eu tenho o esmaecimento da sombra. Vou botar ela bem, vou apagar aqui, para ficar fácil de vocês entenderem, não ficar muito tumultuada a imagem. Vamos entender o seguinte. Vou botar ela bem compridinha aqui, ó. Essa. Veja o que ele faz. Tá vendo? Esse responde a esse, que é a opacidade, ou seja, eu posso deixar ela mais sólida ou menos sólida. Vou botar aqui no máximo, como ela fica. Já esse aqui, ó, é o esmaecimento da sombra. Vou botar aqui esmaecimento de 100%. O que é que faz, ó? Ela começa escura e vai, ó, ficando mais clarinho. Certo? Ela vai esmaecendo. Vamos botar aqui 0, ó, sem esmaecimento. E aqui eu vou botar, ó, total. Ó, como ela fica preta. Aqui seria a transparência, não, perdão, o enevoamento. É muito efeito visual, gente. Você tem que aplicar e ficar vendo o que acontece. Esse enevoamento, vamos ter enevoamento zero. Ficou um quadrado mesmo, tá vendo aqui? A sombra ficou um quadrado. Esse enevoamento, ele faz o quê? É como se eu pulverizasse a sombra. Pronto, imagine sua vista cansada com estigmatismo, com miopia. Você vê tudo embaçadinho, vai embaçando, vai perdendo o formato original daquele objeto. Certo? E aqui eu posso mudar a cor da minha sombra.
Essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de mesclagem, ela vai depender muito. Essa não tem como dar uma explicação. Ah, isso aí vai acontecer isso, aquilo, outro. Porque vai depender do objeto que tem por trás da sombra, vai depender também do, ou seja, do segundo objeto que tem atrás dele. Eu vou fazer o seguinte, deixa essa comer, vamos botar adicionar, ó, desapareceu. Vamos botar ele um plano de fundo preto aqui para ver o que acontece. Ela já aparece, tá vendo? Vamos botar normal, como tava, vendo? Só que aí o que acontece, ó, se eu botar normal, não aconteceu nada. Se eu botar um plano de fundo, ó, branco, dá para perceber também ainda o que é que está acontecendo. Agora, se eu vir aqui e tirar o normal e botar adicional, ela desaparece, porque ela mesclou com fundo branco. Aí, se eu vir aqui e botar um fundo vermelho, um amarelo, um verde, ó, um azul, ó, o azul já ficou branco. No preto, ó, amarelo. Entendeu? Então, essa explicação aqui, ó, sobre esse, é muito efeito visual, você vai ter que colocar, para você entender como é que cada uma dessas ferramentas ela funciona. Cada um desses tipos de mesclagem funciona. O nome já dá uma dicasinha, né? Vou deixar normal mesmo. Então, lembrando, modo de mesclagem, cor da sombra, enevoamento. Deixa eu apagar aqui para voltar para cá, a sombra. Enevoamento, que vai deixando, deixando ela, se eu deixar em 100%, ela vai ficando mais desfocada. E aqui eu vou deixar ela mais sólida. Se eu deixar zero de nivelamento. Aqui é opacidade. Tá vendo? Ó? Ela continua sólida, só que ela vai ficando mais transparente, digamos assim. Aqui, o esmaecimento dela. Certo? Você pode ver como está esmaecimento 100%. Ela é como ela começasse a ter cor e fosse desaparecendo, fosse morrendo. Certo? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E se eu quero retirar a sombra que eu coloquei, clicar aqui, ó, e ela sai. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, manda para mim lá no privado, tá? Ou nos comentários.